Estamos chegando, estamos começando mais uma edição do programa Mulheres aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. Abrindo o nosso programa de hoje, trazendo as novas regras envolvendo a aposentadoria. Agora em 2022, estamos então apresentando novas regras e é importante que todos conheçam que regras são essas, o que muda a partir de agora para quem vai se aposentar, por exemplo, nesse ano de 2022. Para falar sobre esse assunto, trazer essas explicações, eu convidei aqui a doutora Vanessa Maria Sins Rickelberg, que é advogada especialista na área da Previdência. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Galega. Agradeço o convite, a oportunidade e mais uma vez é muito enriquecedor estar aqui trazendo essas novidades para os telespectadores. Até porque temos sim novidades nesse ano de 2022 quando falamos nessas regras envolvendo o momento para se aposentar, né, doutora? É verdade, Denise. E é importante cada telespectador ficar muito atento que todas essas alterações, elas são regras de transição por conta da Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. Essa data ela é muito importante, porque ela foi um divisor de águas entre as pessoas que estavam quase para se aposentar, né, e aquelas que estavam fazendo planos, estavam fazendo já estudos, né, para um futuro requerer o pedido de aposentadoria. Então é muito importante ter sempre em mente essa grande mudança, essa grande reforma. Bom, só para termos uma ideia do quanto este quadro foi alterado, até a data da emenda constitucional, que é 13 de novembro de 2019, nós tínhamos algumas regras, pouquíssimas eu diria, né? Onde um homem, por exemplo, poderia se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição. Em momento algum iríamos falar aí em idade mínima, certo? Eles também poderiam se aposentar, o homem aos 65 e a mulher aos 60 anos, desde que tivesse feito contribuições no mínimo aí de 180 contribuições ou 15 anos para a Previdência Social. Então, a partir desta premissa, vamos traçar então as mudanças. Bom, desde 2019, ano a ano, nós podemos observar que algumas das regras de transição criadas passaram por digamos, uma releitura. Elas começaram a ter 6 meses a mais. Então, para o ano de 2022, para se ter uma ideia, a mulher não se aposenta com 60 anos ou 61. Ela vai se aposentar com 61 anos e 6 meses. Já é uma mudança significativa. Para os homens, permanece os 65 anos. Então, nós percebemos nitidamente algumas linhas traçadas por esta reforma da Previdência. Muito embora tivesse acontecido um movimento muito significativo, tanto pelos advogados como pela própria população, o governo federal entendeu que era necessário fazer com que as pessoas permanecessem mais tempo no mercado de trabalho, consequentemente trabalhando para atingir valores melhores de aposentadoria. Então, um prejuízo muito significativo que infelizmente nós tivemos que passar é que as regras da aposentadoria ficaram, além de mais distantes, também do ponto de vista econômico, a grande maioria dos casos nos traz uma desvantagem econômica, né? Nós sentimos que a mudança na regra do cálculo trouxe desvantagem para a grande maioria das aposentadorias. Não digo que para todas, porque há casos, né, alguns casos pontuais em que a reforma veio a auxiliar, mas regras assim, casos muito pontuais como eu antecipei. Então a reforma veio para que as pessoas se aposentassem mais tarde, continuassem no mercado de trabalho, automaticamente gerando mais renda, né, gerando mais contribuições para o governo federal e só vindo a usufruir do seu benefício mais tarde. Então isso sim foi um divisor de águas. E aí aonde é que está o grande detalhe que o telespectador tem que ficar atento? Ele deve buscar tempo em qualquer lugar. Os homens no tempo de serviço militar, as mulheres também podem buscar eventualmente um período que trabalharam como doméstica. Muitas vezes o registro não acontecia em carteira, mas ela tem como comprovar que trabalhou como doméstica. Então, o próprio vínculo, reclamatória trabalhista, que não está ainda anotada na carteira, ou está anotada, mas a Previdência não sabe.
essa comunicação não é automática. Então, toda vez que você tem uma reclamatória trabalhista, você tem que, eu até falo aos meus colegas, né, trabalhistas, comuniquem a Previdência na reclamatória, ou então o próprio segurado, segurada devem fazê-lo. Por quê? Para ficar claro, o que é uma reclamatória trabalhista? É quando eventualmente você trabalhou para uma determinada empresa e você não foi registrado desde o primeiro dia que compareceu. Né? Às vezes acontece que a empresa, por passar dificuldades, ou até mesmo porque o empregador não está muito acostumado com o que é a vida de uma empresa, né? Ele acaba chamando pessoas para trabalhar, mas não faz o registro imediato. Então, isso é um erro. Assim que uma pessoa passa a ocupar o nosso espaço físico, realizando atividades que vão nos trazer proveito econômico e ainda subordinada a nós, né, e comparecendo por mais de 3 dias, ela obrigatoriamente tem que estar registrada. Então, essas informações acabam, muitas vezes, esses vínculos acabam não acontecendo desde o primeiro dia, e agora, no momento da aposentadoria, que faz falta. É claro, nós temos um prazo de 2 anos, a partir digamos, do momento em que é rompido essa relação, né, contratual, a pessoa tem 2 anos para requerer, mas, muitas vezes, ela requer, consegue na via judicial, mas não comunica o INSS, então fica apenas um conhecimento trabalhista, não vem para a via previdenciária. E aí a Previdência Social, ela é provocativa, ela trabalha com o que ela recebe. Então, se ela não sabe que a pessoa prestou serviço militar, se ela não sabe que a pessoa prestou o serviço rural, né, trabalhou, auxiliou os pais, inclusive é importante destacar, Denise, que há uma ação civil pública que reconhece a atividade rural para crianças a partir dos 5 anos. Né? E talvez algum telespectador do outro lado me pergunte, ou gostaria de nos perguntar, mas seria justo dizer que com 5 anos uma criança já trabalhava? Eu lanço a resposta, sim, é justo. E por que é justo? Porque muitas dessas crianças deixaram de frequentar inclusive a escola para auxiliar seus pais. Realmente trabalharam. Trabalharam. É claro que nós não vamos comparar a força, mas elas estavam no meio rural porque os pais não tinham com quem deixar, e por conta disso muitas vieram a ter, digamos, educação, acesso realmente aos seus estudos mais tarde, porque no momento em que era a idade própria, estavam se dedicando à atividade rural. Então foi uma compensação do legislador para não prejudicar duplamente essa criança que já perdeu a infância, já perdeu o acesso à escola, estava já de uma forma ou de outra auxiliando seus pais, né? Então, para não prejudicar, eles estão reconhecendo desde os 5 anos. Isso através de uma ação civil pública, né? Doutora Vanessa, muito mais do que vasculhar esse passado é realmente também ter uma forma de comprovar todas essas informações. Sem e dúvida. O que vale como informação que realmente comprove esse vínculo, por exemplo, com a atividade no campo, esse vínculo numa empresa em que não está ali também registrado a presença do trabalhador, mas ele gostaria de colocar tudo isso realmente para o INSS? Claro. Falando da reclamatória trabalhista, possivelmente há uma anotação em carteira de trabalho, né? Reconhecendo que houve uma reclamatória e o período que a pessoa trabalhou. Essa a gente chama de cumprimento de sentença, que é o momento em que é feito, né, digamos assim, o encaminhamento da finalização daquele processo. Então, a anotação deve estar em carteira, mas como eu disse, nem sempre é comunicada à Previdência. Importante trazer aqui um detalhe que até há pouco tempo eu fui questionada. E quando a pessoa faz acordo? Quando a pessoa faz acordo, esta anotação, ela não vai para a carteira. Esses valores, né? Na verdade, ela pode até ir para a carteira, mas não há recolhimento previdenciário. Então, o que acontece? Aí, realmente, a Previdência não é avisada, porque o trabalhador aceitou, ou a trabalhadora aceitou o reconhecimento da irregularidade para a regularidade sob a forma de indenização. Então, aí não há o recolhimento para a Previdência. Sempre que há o recolhimento para a Previdência, ainda que tardio, deve compor a história, o patrimônio previdenciário dessa pessoa. No que diz respeito à atividade rural, há vários documentos. Muitos até questionam, puxa, mas naquela época nós não guardávamos notas fiscais. Notas fiscais é um pequeno
uma parcela muito simples do que a gente precisa. Ela vai ajudar? Sem dúvida alguma. Mas eu vou trazer aqui, por exemplo, a certidão de nascimento dos filhos, onde mostra qual era a profissão do pai à época. Com certeza ela vai estar. A certidão de casamento dos pais também, qual era a profissão do pai ou da mãe à época. O simples fato do pai e da mãe terem se aposentado em meio rural, também é um documento importante. Um documento que a gente tem utilizado muito, que é o cadastro do agricultor junto à prefeitura, a fim de participar do plano PRONAF, né, de agricultura familiar, uma espécie de subsídio do governo para o agricultor familiar. Então, há uma série de documentos que podem ser utilizados, até mesmo a ficha, digamos, no centro médico da região. Eu já tive, assim, provas das mais diversas, né, histórico escolar também, onde mostra qual era a profissão do pai e da mãe à época. E é interessante que essa documentação ela vai servir para os irmãos também, porque se o irmão consegue um documento, ele via de regra já serve para os demais. Então, o que é necessário? Que todos juntem este material para compor esse dossiê que vai fazer a história da família junto à Previdência. Então, há inúmeras possibilidades de se buscar, como eu digo, a lista que a Previdência Social nos aponta, ela é um indicativo, ela é exemplificativa, ela não é taxativa. Ela nos permite, sim, buscar mais documentos assim que a gente tiver tiver a possibilidade. Vou lhe trazer algo aqui muito interessante. Eu tive a oportunidade de trazer uma vez para um processo uma história que foi vinculada numa rede, num canal, contando a história de uma família. Lá na época eles fizeram a filmagem da família no meio rural, falando, se não me engano, da seca que eles estavam passando. Esse registro trouxe para o processo. Então, muitas vezes nós podemos ter alguma prova que poderíamos pensar que ela, por não ser convencional, ela não possa ser utilizada, né? Outra prova que eu já utilizei, uma senhora que ganhou uma premiação por ter sido uma agricultura que reaproveitava muito bem os produtos. Então são provas que não estão nesse rol da Previdência, mas que podemos trazer, afinal elas comprovam o exercício da atividade rural. Então aí há um leque muito grande que a gente pode explorar. E quando falamos atividade agora industrial, empresarial, atividade urbana, doutora Vanessa, e dessa forma muitas vezes assim, a empresa foi lá todo mês a mês, descontou do seu trabalhador aquela contribuição para o INSS, certo, mas não fez o repasse, não tem essa ligação também oficial da empresa para com o INSS envolvendo aquele nome, aquele trabalhador. Resolver uma situação como essa? É uma situação muito comum, infelizmente. Algumas empresas, ainda que cientes de que estão cometendo um crime previdenciário, porque elas descontam em folha do trabalhador a cota parte que o trabalhador tem que contribuir, mais a cota parte que elas, na verdade, elas não repassam, né? A cota parte que elas deveriam contribuir para a Previdência, e elas se apropriam indevidamente dessas rendas, e não passando para a Previdência, via de regra, o que vai acontecer? Quando este trabalhador for pedir a aposentadoria, vai sentir falta dessas contribuições e pode a Previdência fazer um alerta de que ele vai ser prejudicado. Uma recomendação que eu sempre dou é que os nossos telespectadores e telespectadoras tenham cuidado de uma forma ou de outra de armazenar as suas folhas de pagamento, em sendo possível, né? Algumas empresas já fazem o envio digital, então tentem salvar isso, mas de alguma forma tentem ter registros. Eu precisaria de a folha de todo mês? Não, se nós tivermos 4 folhas anuais, eu já diria que está suficiente. Começando, terminando o ano e na metade do ano. Exatamente. Desta forma, eu tenho um início de prova material, já é mais que suficiente. Por quê? Quando na Previdência você não tem o indicativo de qual era o salário da pessoa na época para a qual teve o desconto, a Previdência, via de regra, utiliza o quê? Utiliza o salário mínimo. A forma que nós utilizamos para muitas vezes escapar dessa taxação do salário mínimo, que é realmente o mínimo que pode constar, não pode estar zero, tem que estar o mínimo, né? Nós buscamos, por exemplo, na carteira de trabalho, vai estar ali a remuneração pelo qual a pessoa foi contratada, mas nas anotações gerais pode constar um aumento proporcionado pela categoria ao sindicato, pode aparecer o salário de férias.
Enfim, então a carteira de trabalho é um documento muito importante para nós, porque ele pode trazer uma evolução do salário dessa pessoa, ainda que não fiel em todos os seus detalhes e anos, mas ela pode trazer uma evolução. E é claro, tendo essa anotação na carteira de trabalho ou tendo a folha de pagamento, eu consigo ter uma perspectiva. Lembrando, nenhum trabalhador pode ser prejudicado porque a empresa se apropriou indevidamente. O trabalhador não será prejudicado. Na verdade, é uma falha da Previdência. Ela deveria ter comissões de fiscalização para verificar, puxa, você realmente está recolhendo do seu funcionário? Aqui no meu arquivo não está aparecendo. Sim. Deveria haver isso, mas a gente sabe que a Previdência Social sofre muito com o pessoal, né? Tem aí muitos servidores, mas não o suficiente para atender não só a demanda de concessões e revisões, como também de fiscalização. Então, para tentar escapar dessa fragilidade, eu sugiro ter pelo menos de 3 a 4 folhas de pagamento anual e ter o cuidado de zelar pela sua carteira de trabalho. Ela é muito importante. Muitas vezes a carteira chega até nós, rabiscada pelos filhos. Sabemos também que as pessoas sofrem com enchentes, enxurradas, muito comum aqui na nossa região. De uma hora para outra podem perder tudo. Podem perder. Então, algumas alternativas, né? Hoje a gente tem a carteira de trabalho digital, você pode baixar. Eu não encontrei, eu perdi a minha carteira de trabalho. Então eu sugiro tirar o extrato analítico de fundo de garantia junto à Caixa Econômica Federal. Lá nós vamos ter os vínculos de trabalho também. Ou então procurar o Ministério do Trabalho e trazer a guia RAIS, que também mostra a data de entrada e a data de saída e nos vínculos, né? Data de entrada, data de saída é primordial. Muitas vezes, doutora Vanessa, também ao analisar, ao conferir ali de perto, inclusive agora essa carteira digital, se observa apenas a data de entrada e não a data de saída registrada. Esse trabalhador não tem mais nenhum vínculo com a empresa. Isso. Como também resolver uma situação como essa? Quando a pessoa não tem a data de saída, é importante ela ou trazer a ficha de registro junto à empresa, uma cópia autenticada com carimbo da empresa, ou perguntar à empresa se é possível regularizar isso, né? Ela geralmente coincide com a não regularização na carteira de trabalho. Então, ela tem que buscar essas informações e regularizar isso o quanto antes. Porque ao trazer para a Previdência essas informações, se não houver a data de saída, aquele período não vai ser contado. Então é importante trazer, e aí o extrato analítico, a própria guia RAIS, são poderosos aliados que nós temos aí para dar fim a esse período, né? E aí, é claro, vamos tentar observar a data de férias, por exemplo, para mostrar, puxa, nós não temos o último dia de trabalho, mas sabemos que até esta data, além do que trouxe o extrato analítico ou a guia RAIS, ela teve férias. Então, é quando nós podemos nos amparar para colocar um fim nesse vínculo, né? Mas é um cuidado muito grande que tem que ser feito aí para não perder todo aquele período trabalhado. Tempo é dinheiro, o período trabalhado é importantíssimo ser realmente comprovado, e aí a gente segue com essas mudanças envolvendo agora 2022 para a Previdência, para se aposentar. Já falamos da regra de transição, mas tem mais regrinhas, tem mais mudanças, por exemplo, a questão da pontuação, doutora Vanessa, também, né? Explica rapidamente para a gente também o que significa isso nessa forma de decidir ou não esse ano para se aposentar, por exemplo. Exato. Bom, via de regra, a reforma nos trouxe a aposentadoria por idade como uma espécie de norte. 65 anos homens e as variações de 60 a 62 a depender do ano em que a mulher completou 15 anos de contribuição. O que é que nós temos que ter em mente? 15 anos é a idade. O que é que nós temos que ter em mente? Existe ainda a possibilidade da aposentadoria por pontos. O que é a aposentadoria por pontos? Talvez é uma linguagem tanto quanto técnica. Então, muitos dos nossos telespectadores ou telespectadoras trabalharam, tem aí não só 15 anos, tem aí quase 30 anos de tempo de contribuição, ou no caso das mulheres, ou 35 no caso dos homens. É uma forma de antecipar, de apresentar uma possibilidade de aposentadoria antes dos 62 para as mulheres e antes dos 65 para homens. Para cada ano há uma pontuação, há pontos a serem cumpridos. Para o ano de 2021, nós tínhamos 88 pontos para mulheres e 98 pontos para os homens. Agora, 2022,
89 pontos para mulheres, 99 pontos para homens. Lembrando que essa pontuação vai variar de ano a ano. Eu tenho que ter aí, né? Nós temos que juntar o tempo de contribuição com a idade para atingir essa pontuação, certo? Então é sempre muito importante, por isso que eu digo, quanto mais tempo você conseguir comprovar, unindo a sua idade, você talvez chegue aí a esta regra de pontos, né? Nós ainda temos a aposentadoria por idade progressiva, que é uma outra alternativa de antecipar a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por idade progressiva, ela vai exigir dos homens, né? Os 35 anos, quanto a isso não há questionamento, e das mulheres os 30 anos, só que ela já conduz a idade de 62 anos e 6 meses, para as mulheres 57 anos e 6 meses. Então é importante perceber que os cenários agora são múltiplos, são vários, né? Então quando alguém nos pergunta, as minhas condições são essas, já posso me aposentar? Antes de 13/11/2019 eu iria responder de pronto. Essas alternativas, temos 13 aqui que o senhor pode se enquadrar a senhora. Agora não, porque agora eu tenho que verificar se há possibilidade de aproximar e principalmente se vale a pena. E aí eu já quero trazer aqui um gancho muito importante, Denise. As pessoas têm que ter o cuidado para não pensar que quanto mais distante elas se aposentarem, melhor vai ser o valor. Uma das grandes, assim, eu diria, nuances dessa reforma da Previdência é que nós podemos nos flagrarmos, né, com a seguinte informação: não vai adiantar eu continuar contribuindo, o que eu vou ganhar daqui a 10 anos é o que eu vou ganhar hoje. Então, o planejamento, a verificação cuidadosa é muito importante. Porque, como eu disse, há vários casos aí, de todos que eu venho fazendo a verificação, em que as pessoas identificaram que não era vantajoso esperar pelo 62 ou pelo 65, porque a renda que elas iriam auferir seria aí R$30 a mais. Então, elas podem estar aposentadas praticamente 10 anos antes, recebendo, eu diria que são 13 parcelas, porque são 12 parcelas anuais, mais 13º. Então, do ponto de vista de cálculo, ela tem que pensar com muito cuidado. Por isso que eu sempre insisto, faça uma análise, procure pessoas que tenham a habilitação para buscar essas informações. E outro detalhe importantíssimo, não digo que as pessoas não devam confiar no aplicativo Meu INSS, não. Ele pode trazer as informações corretas, ele deve trazer as informações corretas se ele estiver corretamente alimentado. Muitas pessoas me perguntam, né, mas o aplicativo já dizia que eu poderia me aposentar. Ah, mas você não percebeu que ele considerou pelo seu nome que o senhor ele não considerou que o senhor é um homem. E ele fez a conta como se fosse uma mulher. Quantos nomes nós temos, né, que podem servir tanto para homens quanto para mulheres. Então, o aplicativo ele pode nos auxiliar, ele pode ser um norte, pode ser uma luz, mas não devemos apostar todas as nossas fichas. E aí eu digo, não é porque está ali que você deve se conformar. Busque informações, procure ouvir os noticiários, né? Entrevistas como essas que estamos fazendo, para que você tenha a informação correta e principalmente a orientação de que aquilo ali é apenas um balizador, é apenas um norte, não deve ser o ponto final. E sempre tenha curiosidade. Algumas vezes eu já disse às pessoas, o senhor ou a senhora já está aposentado. E eles não sabiam desta informação porque as informações da Previdência estavam erradas. Doutora Vanessa, e para quem já está aposentado, mas continua trabalhando, continua em atividade, exercendo também a sua função, mas já está aposentado 5, 10 anos e gostaria de repente de rever essa aposentadoria, quem sabe melhorar esse valor, por que não? É possível hoje? Tem essa condição? Se a pessoa não está aposentada há mais de 10 anos, nós temos aí algumas possibilidades de revisões. É importante dizer que quem já está aposentado e continua contribuindo não vai ter nenhum proveito dessas contribuições, infelizmente. Essa é uma espécie de castigo que a gente diz para quem quer continuar a trabalhar qual é o castigo? Ter o desconto em carteira de trabalho, né? Então, se o trabalhador quer continuar na ativa, ele vai ter o desconto. Duas possibilidades.
Ele pode sim pensar em fazer revisionais, como eu disse, dentro de 10 anos. As contribuições realizadas posteriormente, infelizmente, nós não estamos podendo reaproveitar para melhorar o valor mensal e também para dar uma nova aposentadoria. Existiam teses aí em outubro de 2016, nós tínhamos a famosa desaposentação, que era quando a pessoa continuava no mercado de trabalho e tinha como objetivo melhorar, já que ela continuou a recolher. Infelizmente, como várias decisões do Supremo Tribunal Federal têm o viés econômico, o STF decidiu, não tem condições de nós melhorarmos os benefícios de todos que continuaram no mercado, não que não tenham direito, mas economicamente é inviável. Então, ali morreu a famosa tese da desaposentação. Também, posteriormente, tivemos uma outra tese, que era quando a pessoa continuava a trabalhar por novos 15 anos, né, e completava a mulher 60 anos e o homem 65. Era a famosa reaposentação. Também caiu por terra, utilizando emprestado aí o entendimento do STF utilizado na desaposentação, com a ideia, a pessoa já está aposentada, o INSS não pode ser surpreendido com essa mudança. Foi uma espécie de garantia da segurança jurídica da Previdência Social. Bom, no fim, o que eu posso dizer é que as contribuições vestidas posteriormente não serão repassadas, não vão dar retorno, com exceção, se é que é possível dizer que essa alternativa é viável, né? As mulheres que engravidarem com 60 anos terão direito à licença maternidade, mesmo que aposentadas. Então, uma alternativa serve aí para adoção. Então, seria a única possibilidade que eu vislumbro aqui para aproveitar as contribuições feitas posteriormente. Doutora Vanessa, 2 minutos como um desafio para a gente poder finalizar nossa conversa aqui na TV. Certo. 2 minutos para trazer assim, para quem a reforma trouxe vantagens ou garantiu, no caso, segurança realmente nesse processo de ser um cidadão brasileiro? Bom, 3 grupos foram protegidos com a reforma da Previdência. Trabalhadores rurais, porque tiveram mantido aí tanto o tempo de comprovação da atividade rural como a idade mínima, 55 anos mulheres, 60 homens. Pessoas com deficiência, que eu digo que são literalmente os heróis aí do mercado de trabalho, né, que não estão aí sob o guarda-chuva, né, da vulnerabilidade, eles estão ativos, estão atuantes, adaptando as suas necessidades ao mercado de trabalho. Então também foi assegurado às pessoas com deficiência as mesmas regras, não tivemos alterações, então eles continuam tendo direito a se aposentar mais cedo, desde que comprove com documentação, né, desde quando ela tem o diagnóstico da deficiência, ela já pode aí numa escala de leve, moderado ou grave, ela vai conseguir a aposentadoria, né, mais cedo. E outra categoria que também foi protegida, mas não do ponto de vista benefício previdenciário, mas benefício assistencial, que é aquela situação do idoso de 60 a 65 anos, que está em situação de vulnerabilidade, ou a criança, principalmente aquelas que têm aí a síndrome de Down, o espectro autista, que a família precisa de uma equipe multidisciplinar para prover os cuidados. Eles, graças a Deus, tiveram aí o olhar do judiciário e do legislador, não sofreram alterações, vão continuar recebendo, porque houve até a possibilidade de reduzir para menos de um salário mínimo, então seria praticamente inviável, né? Uma ajuda que já é bem pequena e reduzir ainda mais. Então também o legislador teve um cuidado, um olhar muito atencioso e não mexeu. Então posso dizer aí que esses 3 grupos nós conseguimos salvar de toda essa modificação que houve com a reforma. E conseguisse também vencer o desafio em 2 minutos. Que bom. Fez essa última explicação. Doutora, obrigada por estar conosco aqui na programação, tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e coloco sempre para os nossos telespectadores e telespectadoras, fiquem atentos, acompanhem os noticiários, entrevistas como essa. E sempre é tempo de pensar na aposentadoria, né? Sempre, sempre. Tá certo. Gente, intervalo comercial na sequência, tem muito mais. Rapidinho, tá? Eu volto já.